Olá, turma. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Nono ano A, B, C, D, oitavo ano F. Eu estava querendo fechar aqui esse conteúdo. É o seguinte. O último tópico aqui de racionalização, que está faltando para a gente fechar. E então vai ficar nessa parte aí, tá bom? Tá no livro texto, no livro texto de vocês, quem tiver o livro, tá na página 26. Tá certo? Esse conteúdo aqui. Racionalização de denominadores. O que eu tenho aqui, ó? Então, coloquei um exemplo aqui simples, o mais simples, e depois coloquei um mais complexo, tá certo? Eu tenho 2 dividido por raiz de 10. Eu tenho um quociente aqui, né? E vocês vejam que a raiz está no denominador. Quando acontece isso, nós temos que racionalizar. Não pode ficar a raiz no denominador, na divisão, certo? Aí a gente faz a racionalização. O que é racionalização? É você eliminar esse radical do denominador na fração, tá certo? Então, isso que nós vamos fazer aqui, a primeira ideia aqui é o seguinte, ó. A gente fala 2 dividido por raiz de 10. Então, o fator racionalizante aqui é o raiz de 10. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 10 toda a expressão e vou dividir pela raiz de 10. Quando eu faço esse processo, eu estou racionalizando. Eu vou mostrar para vocês por quê. Agora eu vou multiplicar normalmente, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicação de fração, é a mesma coisa. E eu estou fazendo aqui, estou multiplicando e estou dividindo. Então não vai alterar o resultado. Tá certo? Então eu vou fazer 2 vezes raiz de 10, e isso vai dar 2 raiz de 10. Né? Porque o índice aqui é 1, 2 vezes... O índice não, o quociente, né? Quociente, 2 vezes 1, 2. Aqui não tem raiz, eu vou manter a raiz. Agora aqui é raiz de 10 vezes raiz de 10. Quando eu tenho raiz vezes raiz de 10, o que vai acontecer isso? Isso vai dar raiz de 10. 10 vezes 10 é 100. Vocês estão vendo que o índice é o mesmo? 2, 2, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, raiz quadrada. E 10 vezes 10, 100. Raiz de 100, 10. Ou melhor, 10 elevado a 2, que é 100. Agora eu posso cancelar. Vai ficar 2 raiz de 10 sobre 10. Ó, eliminou, né? Era 100, raiz de 100 é 10. Agora aqui dá para me simplificar isso aqui por 2 e dá para simplificar por 2. Então o que vai? 2 por 2 vai dar 1, né? Vai manter o raiz de 10. E 10 por 2 vai dar 5. Então esse aqui é o nosso resultado dessa racionalização aqui. Certo? Vamos pegar o exemplo 2 aqui. Veja bem aqui agora o que acontece. Ó. Fator racionalizante aqui é a raiz de 10. Então eu vou raiz de 10 dividido por raiz de 10. Fator racionalizante. Multiplicando normal, 5 vezes 1, que é o índice aqui é 1, né? 5 vezes 1, 5, raiz de 10, mantém. 3 vezes 1, 3. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá aquilo que eu falei para você, raiz de 100. E a raiz de 100 é 10, então isso é 10 elevado a 2. Poderia pôr 100 direto, vou cancelar. Vai ficar 5 sobre... Vou tirar esses papéis aqui de baixo, mas eles vão manchar. 5 raiz de 10. 3 vezes... Saiu da raiz, né? Raiz de 100 é 10. Tá vendo que eliminou o radical do denominador? Só que agora aqui dá para me... Não vou simplificar agora não. Vamos repetir. 5 raiz de 10... Porque ainda tem que fazer essa conta. 3 vezes 10? 30. Dá para simplificar agora por 5. Dá para simplificar por 5. O que vai acontecer? 5 por 5 vai dar 1. E aí mantém a raiz de 10. Raiz de 30 dividido por 5 dá 6. Então esse é o nosso resultado dessa racionalização aqui. Tá vendo que sumiu a raiz do denominador? Esse é o objetivo. Certo? Vamos lá, complicando aqui mais um pouquinho. Raiz 2 sobre raiz nona de 2 a 7.
Olha, veja, qual é o fator racionalizante? Raiz nona de 2 a 7. Então, é raiz nona de 2 elevado a 7. Sobre raiz nona de 2 elevado a 7. Sempre vai ser isso. Vamos lá, multiplicando. 2 vezes raiz nona de 2 elevado a 7 vai ficar 2 raiz nona de 2 elevado a 7. Normal. Agora aqui que vai ser o seguinte, ó. 6 raiz nona. Então aqui raiz nona. Quando eu vou multiplicar os radicandos, 2 elevado a 7 com 2 elevado a 7 vai dar 2 elevado a 14. O que eu estou fazendo? Conservando a base e somando os expoentes dentro do radical. Certinho? Agora vamos manter lá. 2 raiz nona de 2 elevado a 7, que é a parte de cima do numerador. Agora aqui, veja bem, 14 é 9 mais 5. Por que eu estou colocando 9? Porque meu índice da raiz é 9. E eu preciso de um 9 aqui dentro para me cancelar. Então eu vou manter aqui. Raiz 9. O 2 elevado a 14 é 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 5. Porque aqui eu desmembrei. 14 em 9 mais 5. Mantendo a mesma base. Agora vai fazer o seguinte, ó. Vamos manter a parte de cima, que nós não estamos mexendo nela. Agora aqui o seguinte, ó. Esse vai cancelar com esse. Vai sair para fora. Vai ficar quem lá? Raiz nona de 2 a 5. É o que ficou aqui dentro, que o 2 saiu para fora. Agora veja bem o que acontece. Olha aqui que beleza. 2 é a raiz de nona, mas esse 2 eu já posso cancelar com esse 2. Certinho? Raiz nona, eu vou manter. Divisão de radicais. Vou pegar os radicandos, só que uma divisão de potência com bases, né? Conserva a base, 7 menos 5, a propriedade de potência. 7 menos 5, 2. Então, se você quiser finalizar melhorzinho, isso vai ficar raiz nona, 2 elevado a 2, 4. Então, esse resultado é esse resultado. Raiz nona de 2 a 4. Vendo aí como que é assim, tranquilo? Né? Agora, tem um exemplo aqui, que esse já é mais complexo um pouquinho. Tem 2 radicais. Quando tem 2 radicais, você vai ter que multiplicar também. O fator racionalizante é ele todo. 5, raiz de 5 mais raiz de 3. Só que eu vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado, professor? É você trocar o sinal. Raiz de 5 mais raiz de 3 é raiz de 5 menos raiz de 3. Agora eu vou multiplicar pelo conjugado e dividir pelo conjugado. Deu a mesma coisa. Se aqui for menos, vai vir mais para cá. Se aqui for mais, vai vir menos para cá. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer a multiplicação. Esse vezes esse e esse vezes esse. Esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Fazendo com calma. 2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Mantendo o sinal, tá certo? Agora vamos fazer aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 elevado a 2. Ou 5 vezes 5 é 25. E a raiz de 25 vai sair para fora. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 elevado a 2. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3 dá menos 5 raiz de 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3. Agora, esse vezes esse deu esse. Esse vezes esse deu esse. Agora, esse vezes esse. Mais vezes mais vai dar mais. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. Aqui também tinha que ter dado raiz de 15, né? Nós fizemos o que aqui, ó? Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes menos... E nós fizemos um erro aqui, ó. Não sei se vocês estão cometendo aqui.
Aqui é menos raiz de 5 vezes menos raiz de 3. Raiz de 15. Então, é menos raiz de 15 mais raiz de 15, mais vezes menos vai dar menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 3. 3 elevado a 2. Desculpa aí, tá? Só porque a gente vai fazendo a confusão aqui. Então, veja bem o que é que estão. Vou escrever numa folha nova o resultado, para vocês entenderem. Ou assim, 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3 sobre raiz de 5 elevado a 2, né? Menos raiz de 15 mais raiz de 15. Aqui é raiz de 3 vezes raiz de 5 que dá raiz de 15. Aqui também, raiz de 5 vezes raiz de 3 que dá raiz de 15. Menos raiz de 3 elevado a 2, que é raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá certo? Então, vou eliminar esse com esse, vou eliminar esse com esse. E aqui, mais com menos. Vai cancelar também. Tá vendo que sumiu os radicais dos denominadores? Raiz de 5 menos 2 raiz de 3 sobre, aqui, raiz de 5 elevado a 2 é 5, menos raiz de 9 elevado de 3 elevado a 2 é 9. Raiz de 9, 3. Acabamos de eliminar os radicais dos denominadores. É 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3 sobre 5 menos 3, 2. Será que ainda dá para simplificar mais? Dá, professor. Aqui, se você eliminar aqui, ó, se você fizer isso aqui, o termo comum aqui é 2, né? Então vai ficar 2 raiz de 5 dividido por 2 dá raiz de 5. Menos raiz de 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. Dividido por 2. Agora eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3. Esse é o resultado, é um pouquinho mais complexo, né? Mas tem muitos exemplos lá no livro, se você, né, quiser. Então, o resultado dessa racionalização, raiz de 5 menos raiz de 3. Tudo bem? Vou deixar alguma coisa lá na plataforma para vocês dar uma estudadazinha, tá bom? Eu queria que vocês se dedicassem um pouquinho, tá bom? Eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas nós fechamos essa parte de radicais. E aí a gente vai pegar outro conteúdo agora, tá bom? Então até a próxima aula aí, fiquem com Deus aí, tá bom?